Calorosas saudações, e o Chega é a grande surpresa desta nova sondagem da Universidade Católica, porque recupera a percentagem que havia perdido nas últimas sondagens após as eleições legislativas. Ora, em contrapartida, há coisas que nunca se perdem, nomeadamente o botão do like neste vídeo, porque ele não se mexe, não é? Está sempre no mesmo sítio. Portanto, aproveitem esse fator e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores aqui no segundo canal. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E as minhas redes sociais também no vosso canto superior direito. Ora, vamos fazer aqui um exercício em que vamos primeiro ver a peça de reportagem, ok? Em que vemos as percentagens e a intenção direta de voto. Depois de vermos a peça de reportagem, eu vou-vos mostrar quantos deputados cada partido irá ter e quantos deputados serão eleitos por cada partido em cada distrito. Pronto, e coligações possíveis. Portanto, vamos, sem mais demoras, começar. Se as eleições fossem hoje, a AD ganhava ao PS. A sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público dá 33% à Aliança Democrática e 29% ao Partido Socialista. 4 pontos separam as duas forças políticas, mas dentro da margem de erro. O Chega mantém-se em terceiro lugar, sobe em relação à sondagem de julho, regressa aos 18%, a mesma percentagem que teve nas legislativas. No desempenho dos líderes políticos, Luís Montenegro é quem arrecada a melhor avaliação, uma média de 12 valores, superior à registada também em julho. O Presidente da República volta a ter uma avaliação positiva, 10,1 valores, o que não acontecia desde o verão do ano passado. Antes de vermos aqui o resto da peça, vamos só olhar primeiro aqui para as percentagens iniciais. Creio que vocês conseguem ver bem. A AD com 33, o PS com 29, o Chega com 18. A AD tem um ligeiro crescimento. O Chega é o partido que mais cresce e o PS perde alguma coisa, sem uma alteração assim muito significativa da última sondagem, ou das últimas sondagens. Ora, o que é que isto nos diz? A meu ver, há uma mensagem muito clara. É que o eleitorado que o Partido Social Democrata, neste caso o Luís Montenegro, a AD, a Aliança Democrática, está a ganhar, não está propriamente a vir do Chega. Parece-me estar a vir mais do Partido Socialista. E isso parece-me também devido ao facto das negociações terem sido feitas com o Partido Socialista, e portanto há pessoas que talvez numa ótica mais centrista que votam, ou são eleitores do PS, tenham preferido agora uma margem eleitoral mais próxima de Luís Montenegro do que propriamente em Pedro Nuno Santos, porque acham que, por exemplo, as medidas eleitorais ou orçamentais do Orçamento de Estado foram demasiado à esquerda para aquilo que é o seu centrismo ideológico. Porque ao mesmo tempo que a AD está a crescer, o Chega também cresce. E é o partido que mais cresce. Não chega, eu já vos vou mostrar a seguir os números de deputados, não chega aos 50 deputados, mas está lá muito perto, já vamos ver isso. Mas é curioso, portanto, não há aqui propriamente, neste momento, atenção, uma partilha de eleitorado. Ou seja, parece-me a mim que dentro daquilo que foram as negociações do Orçamento de Estado, na perspectiva pública, o Chega acaba por ganhar, parece-me a mim, porque atenção que esta sondagem não tem propriamente a ver com os últimos dias em si, porque esta polémica ainda dos tumultos e etc, toda a polémica ainda não está incluída aqui, portanto não influencia assim tanto. Influencia, mas não totalmente, porque não foi a polémica toda. E portanto eu creio que isto tenha mais a ver com as questões do Orçamento de Estado do que com outra coisa qualquer. A meu ver, parece-me que haja algum eleitorado que tenha ficado desiludido com o facto da negociação ter sido feita ao centro-esquerda e não à direita. Daí este resultado. E 29... Deixem-me só passar isto aqui para a frente, exatamente, porque há aqui Marcelo e vamos ver a peça. A área mais curta numas eleições, e desde esse dia que PS e PSD sabem que o tempo que passou não chega para mudar muito a margem que os separa. Se as eleições fossem hoje, a AD conseguia 33%, o PS 29%. Trocam de lugar em relação à última sondagem. A diferença era, em julho, de 2 pontos percentuais. Reparem na diferença. 4 pontos percentuais de perda para o Partido Socialista. 2 pontos para a AD, que ganha, não é? E eu acredito muito que tenham vindo do Bloco Central. Porque parece-me ser aí que está a ser disputado o eleitorado, pelo menos entre estes dois partidos. É agora menos ténue. São 4 pontos que cabem dentro da margem de erro. O Chega sobe, volta aos 18% que conseguiu nas últimas legislativas. São mais 4 pontos percentuais que há 3 meses. Sentido contrário, na Iniciativa Liberal, perde 1 ponto percentual em relação à última sondagem, está nos 6%.
Nos restantes partidos, tudo igual. O Bloco tem 4%, CDU e LIVRE 3%, o PAN 2%. Aqui, como podemos ver, não há grande alteração. No resto, a Iniciativa Liberal mantém 10%, enfim, está ali sempre na mesma margem. O Bloco de Esquerda é exatamente a mesma coisa, a CDU e o PAN. Normalmente não há assim grande alteração. Onde nós vemos efetivamente alguma mudança é nas percentagens, quer do Partido Socialista, quer no PSD, quer no Chega, o que é o mais interessante porque são as dinâmicas parlamentares mais importantes porque falamos dos 3 maiores partidos. Portanto, nesse aspecto até é positivo para alguma agitação, sendo que o ponto forte, a meu ver, o maior destes pontos todos é mesmo a queda de 4% do Partido Socialista, que se formos até a ver, não é? 4% não, 4 pontos percentuais é diferente, mas se formos até a ver, o que o Partido Socialista perde é exatamente a mesma coisa que o Chega ganha. É complicado serem as mesmas pessoas, não é o mesmo eleitorado, isso até está estudado no sentido em que é normalmente o eleitorado mais velho que vota no Partido Socialista, pensionistas, funcionários públicos. No caso do Chega, é o oposto, até a população mais jovem que tende a votar mais no Chega. Mas, continuando. Continua a ser expressivo o número de quem não saberia onde votar. São 18% de indecisos. Isto é normal. A estimativa dos resultados foi feita com base nesta intenção direta de voto. A grande maioria dos que responderam já o fizeram depois do PS ter afastado a nuvem da crise política. Tomei a decisão de propor à Comissão Política Nacional do Partido Socialista a abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2025. O Governo já não tem nos ombros o peso do orçamento, mas as últimas semanas e os últimos meses foram difíceis também fora do Parlamento. Mesmo assim, o Executivo consegue reforçar as avaliações positivas. Em relação ao desempenho, mais de metade dos inquiridos considera que tem sido razoável. 22% bom ou muito bom, 18% mau ou muito mau. Luís Montenegro é o político a quem os portugueses dão melhor nota. De 0 a 20, o primeiro-ministro tem 12. Desculpem só interromper, mas tu sabes que o país está mal quando o melhor político tem 12, não é? Eu percebo porque é que o Luís Montenegro é o mais bem cotado, no sentido em que é aquele que menos espalha brasas é. E a população portuguesa, como eu bem a conheço, aprecia isso. Eu não vou dizer pacato nem conformista, mas mais estável, não é? Diria eu, porque pelo menos o Luís Montenegro, eu já disse isto muitas vezes, embora eu não concorde com este plano de orçamento de Estado, o Luís Montenegro é um tipo de político, por acaso é raro encontrar assim, mas é muito melhor estadista do que propriamente líder da oposição. O Luís Montenegro era um péssimo líder da oposição. Eu acho que ele tem muito mais capacidade para ser estadista, porque não se envolve em polémicas, tirando com aquele tweet com o André Ventura e tal, que eu acho que isso aí o prejudicou imenso, não é? Portanto, não tinha nada a ganhar. Na verdade, acho que nem ele nem o Ventura tinham a ganhar com isso, mas enfim, isto são outras coisas. Mas ele geralmente não se mete em muita polémica e eu acho que esse fator dele não se meter em muita polémica, de estabilidade emocional política, é algo apreciado pelo povo português. Daí o 12, não é? Que é uma nota, enfim, mediana, mas é a melhor. Pedro Nuno Santos, 10,4. Os dois reforçam a avaliação média em relação a julho. Todos os outros líderes partidários têm a nota negativa. Desculpem só, é que eu gostava de perceber, e aqui é mesmo eu a perguntar que eu gostava de perceber, porque reparem, eu compreendo que, por exemplo, no caso do André Ventura, eu acho estranho como é que a avaliação é só 7 quando há 18% do eleitorado que simpatiza com ele e há algumas percentagens do PSD que também certamente irão simpatizar e algumas da Iniciativa Liberal certamente. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em compreender os 7, não é? Ou seja, a avaliação dos líderes partidários de um partido com 18% é igual à de um partido com 3%. Enfim, gostava de perceber o método, é só isso, porque isto é aqui a avaliação, gostava de saber como é que é o método que é feito, porque pode haver uma forma matemática que justifique isto, ok? Eu só estou a dizer que gostava de perceber o método, não é? Essa é a questão. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a ter uma avaliação média positiva há 5 meses que não acontecia. Tem agora 10,1 valores, com 67% a darem nota positiva ao presidente. Ainda longe dos resultados de outros tempos, quando ficava muito perto dos 100%. Oi, desculpem lá. É como se costuma dizer, Sr. Presidente, águas passadas não movem Marcelos. Portanto, agora já vimos as percentagens que cada partido teve, vimos aqui as intenções de voto diretas também e a avaliação dos líderes partidários. Vamos ver o número de deputados que cada partido tem e quantos deputados é que cada partido elege por distrito. Portanto, sem mais demoras,
Vamos ver. Como podem ver, a AD, 85 deputados, cresce relativamente ao que tem agora, cerca de 5 deputados, isto contabilizando o CDS também. O PS perde 2 deputados, portanto vemos aqui alguma alteração contundente com aquilo que é a alteração percentual. A AD sobe um bocado e o PS desce um bocado, portanto é assim que estamos. Eu no início do vídeo tinha dito, e confirma-se aqui, que o Chega voltava aos 18%, embora não conseguindo chegar aos 50 deputados, mas isto também não tem em contabilização os 4 deputados da imigração, isto dará 226, peço desculpa, e portanto há esse pormenor. O máximo seria 48 no caso, ou 49 se fossem os 4 para o Chega aqui no caso da imigração. Mas é a melhor sondagem de sempre do Chega em todas as sondagens desde o dia 10 de março. Desde o dia 10 de março o Chega nunca tinha tido 18% numa sondagem, andou nos 16, 17, baixou para 15, acho que o mínimo foi ali à volta dos 12, 13, 14, retirando margens de erro, e agora regressa aos 18%. Vamos ver agora na próxima sondagem, que já tem em consideração os últimos incidentes políticos relacionados com os tumultos de Lisboa e perceber se as polémicas que aconteceram darão mais votos ou não ao Chega. Eu acho que entre a polémica do orçamento e a polémica dos tumultos ou dos conflitos em Lisboa, eu acho que o Chega sai mais a ganhar com a polémica do orçamento do que propriamente com a polémica dos tumultos em Lisboa. Mas posso estar equivocado. A Iniciativa Liberal ganha 2 deputados, não alterando assim muito a sua percentagem atual, que são os 8, ou a quantidade de deputados atual. O Bloco de Esquerda perde um deputado, passa de 5 para 4, o LIVRE com 3, a CDU com 2 e o PAN com 1. Aqui não há grande alteração, não há muito a dizer. Depois, com esta configuração e desenho parlamentar, os governos possíveis são basicamente estes. PS e PSD têm maioria e conseguem aprovar orçamentos como aprovaram este último, não é? Eu ando há anos a dizer isto, eu ando para aí desde 2020 a dizer que isto vai acontecer e realmente acontece. Eu até tinha pessoas na altura que me diziam: para que é que tu fazes coligação PS-PSD? Para isto, não é? Acho que o Orçamento de Estado agora faz sentido. Porque o que conta, na verdade, não é o cargo do Governo, o que conta é a aprovação do Orçamento de Estado nestes casos em concreto. Portanto, 161, há uma consolidação até dos votos no Bloco Central devido ao crescimento minimamente acentuado do PSD, portanto, continuam a conseguir executar aprovações do Orçamento de Estado e também revisões constitucionais per si, sem precisarem de ajuda de outros partidos sem serem os do Bloco Central. A direita como quem diz, porque o PSD é um partido de centro-esquerda e a Iniciativa Liberal de centro, não é? Mas temos o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD todos juntos com 140 deputados, é um resultado muito interessante e diz-nos uma coisa muito gira, que é, pela primeira vez, estamos numa realidade onde os partidos à direita do PS conseguem formar uma coligação onde quase conseguem fazer uma revisão constitucional. São precisos 153 deputados, o espaço à direita do PS tem 140, portanto é uma boa notícia do ponto de vista civilizacional. Depois o Chega e o PSD, 130, conseguem a maioria, portanto, devido ao crescimento mais acentuado do Chega e particularmente acentuado, ou vamos dizer, significativamente acentuado no Chega e substancialmente acentuado no PSD, portanto, daí os 130 deputados. A esquerda toda, no caso o PS mais a restante esquerda, 96 deputados, e o PSD e a Iniciativa Liberal, 95. Sabemos que, olhando para o gráfico, que a esquerda está mal quando o PSD e a IEL sozinhos têm mais votos, ou quase os mesmos número de deputados no Parlamento, nesta sondagem, do que a esquerda em Portugal inteira. Depois, olhando aqui para os números de deputados eleitos por cada distrito, deixem-me só pôr os óculos, sabem que nesta circunstância a minha miopia e estigmatismo não perdoa, mas o que nós vemos aqui são alguns dados interessantes. Normalmente, e eu digo sempre isto, quem ganha Lisboa e Porto normalmente ganha as eleições, e é o que acontece aqui. O distrito de Lisboa e do Porto vão para o PSD. O norte do país continua PSD, nada de novo, isso aí não é surpreendente. A única exceção normalmente no norte do país é mesmo o distrito do Porto, fazendo exceção àquilo que é o Cavaquistão, acima de Coimbra, porque de resto normalmente é sempre o PSD a vencer. Indo para baixo do país, temos uma curiosidade, é que normalmente, chegando ali à zona de Coimbra, o PS começa a ganhar. E a verdade é que em Coimbra, se olharem para ali, é o PSD que ganha. Ali no centro do país, o PSD só ganha, o PS, peço desculpa, só ganha de forma significativa em Castelo Branco. Se repararem ali, logo em baixo da Guarda, é o único distrito, porque se repararem, Coimbra, Leiria e Santarém e Lisboa, o PSD limpa esses distritos todos. Nota importante também para o caso do Chega, que volta a ter um dado muito interessante, que é que consegue eleger em praticamente todos os distritos de Portugal, à exceção
da Guarda, de Bragança e de Porto Alegre, nas ilhas também elege, portanto, apenas 3 círculos eleitorais onde não elege, comparativamente agora só não elegeu em um, mas mesmo assim não deixa de ser um resultado muitíssimo bom e mantém uma coisa que do ponto de vista eleitoral é muito importante nas questões de voto útil, é que consegue ter uma representatividade territorial em praticamente todo o país, que são coisas que, por exemplo, se eu olhar para o PCP, para a Iniciativa Liberal, para o Bloco de Esquerda, partidos de pequena média dimensão não conseguem ter. Por exemplo, se olharmos, a Iniciativa Liberal consegue eleger alguns deputados, mas é só apenas no litoral do país. E os outros partidos, já com uma distância para a IEL significativa, só mesmo nas grandes zonas urbanas e contabilizando também Setúbal, não é? Portanto, de um prisma geral é esta a análise. Nota importante, até me esqueci de dizer aqui, no caso do Chega, é que o Chega ganha no Algarve, atenção, ganha o Distrito do Algarve, portanto, recupera o Distrito do Algarve. E nota também importante, porque se olharem ali para o Distrito de Setúbal, malta que mora em Setúbal, no caso do Chega é interessante porque o Chega nas últimas eleições teve 4 deputados a serem eleitos por Setúbal, aqui tem 5. Portanto, é um recorde a nível eleitoral, no sentido em que nunca o Chega conseguiu eleger 5 deputados num distrito que não fosse Lisboa ou o Porto. Em Lisboa elegeu 9, no Porto elegeu 7, se não estou em erro, embora no Porto acho que agora perca um deputado, que elege 6. Exatamente, acho que se não estou em erro é isso, exatamente. Elege 3 em Braga, o que é um resultado interessante também, Leiria 2, portanto Santarém 3, e portanto de um prisma geral é isto que se passa. O PCP é corrido de Beja, portanto também não consegue eleger. Portanto, de uma forma geral, eu diria que é isto. Portanto, meus amigos, estamos conversados relativamente a isto. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham relativamente a isto tudo. Metam like no vídeo, subscrevam o canal. Partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.